E agora é hora de saber como fica o tempo em todo o país e por isso a gente vai fazer conexão com o meteorologista da Climatempo, o Guilherme Borges. Guilherme, boa tarde para você. Acabei de mostrar uma imagem bonita demais, né? Será que esse frio continua por lá, hein? Boa tarde, prazer estar aqui contigo. A gente deve ter alguns dias ainda, principalmente nesse inicinho, né, de final de semana, ainda gelados no sul do Brasil. Mas, com o passar dos dias, essa massa de ar fria começa a se afastar da região, tanto o sul quanto o sudeste. E as temperaturas vão começar a retornar, a se elevar, na verdade, né? Então, a gente deve ter, principalmente ali pelo sul, né, a temperatura se elevando de maneira mais efetiva, pegando principalmente Rio Grande do Sul, faixa mais oeste catarinense e também faixa mais oeste paranaense. Principalmente para a faixa mais leste ali do Paraná e também mais leste de Santa Catarina, a subida vai ser um pouco mais contida. Mas, de maneira geral, as temperaturas devem se elevar de maneira mais efetiva nessas áreas do sul. Para a região sudeste, a gente vai ter uma modificação em questão, pode-se dizer, da chuva. A gente teve até alguns dias mais chuvosos agora nesses últimos dias, pensando principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. E ainda a gente vai ter instabilidades ao longo do final de semana. Mas, a partir do domingo, a gente vai ter uma mudança mais significativa nas instabilidades para essas áreas e, consequentemente, a gente vai continuar com esse cenário de temperaturas um pouco mais amenas, principalmente nessa área, e também um pouco mais instável. Então vamos mudar de cenário, de paisagem, vamos para um outro lugar muito bonito. A gente vai para o Rio de Janeiro agora com imagens ao vivo de Copacabana e olha, sexta-feira com praia, hein? Mudou bastante. Ontem estava bem chuvoso, principalmente de manhã, um tempo mais feio e agora a gente já confere pela movimentação, inclusive, né, na praia, que realmente está dando para curtir Copacabana, hein, Guilherme? É verdade. Assim, a gente deve ter um sábado ainda, né? Já falando para o próximo dia, porque já está quase finalizando a sexta. Assim como essa sexta-feira de muito sol. Pouquíssima chuva, chuva muito isolada. E a gente deve ter essa condição de instabilidades bem isolada no sábado e também no domingo. As instabilidades chegam no Rio de Janeiro um pouco mais atrasadas. Então, o início da próxima semana deve ser de tempo mais instável, e assim como em São Paulo, né? Então, toda a faixa sudeste vai ficar meio que embebida nessas instabilidades. Então, a partir da segunda em diante, a gente vai ter as instabilidades mais presentes. Já para São Paulo, as instabilidades já começam no domingo. E a gente deve ter essa configuração de temperaturas ainda altas, principalmente no Rio de Janeiro, né? A gente deve ter temperaturas em torno dos 30 graus, 32 graus ao longo do final de semana, e na próxima semana as temperaturas devem ficar em torno de 33, 31 graus. Vai ser ainda uma semana com mais instabilidades, mas ainda com temperaturas elevadas no Rio de Janeiro. Pois é, a gente destaca na manchete que as temperaturas voltam a subir no centro-sul, né? Então veja como realmente a gente está numa fase de mudanças, né? Deu uma esfriadinha, a gente queria que esse frio fosse maior, né, Guilherme? Só deu uma aliviadinha, é isso? É verdade, assim, até tipo, para dar uma cara ao outono, né? O outono marca essa transição entre o período mais chuvoso e também o período mais seco, e também marca nessa transição entre as temperaturas mais elevadas para as temperaturas mais amenas, né? Essa frente fria veio para dar uma cara nesse início de outono, né? Só para dar uma amostragem. Mas de maneira geral, a gente deve começar a ter temperaturas um pouco mais comedidas a partir de agora, né? Justamente por essa transição de estação. E outra coisa interessante é que a gente deve começar, né? Embora essa massa de ar frio se afaste, as instabilidades ainda vão estar presentes de maneira muito significativa nesse início do outono. De maneira geral, deve ser um pouco mais ameno, como difere um pouco, porque geralmente o outono, se a gente lembrar bem de 2024, a gente teve muitas ondas de calor ao longo daquele outono e ele foi extremamente seco e quente. E esse vai ser um pouquinho mais chuvoso e com pouca propensão para essas massas quentes que ocorreram ao longo do ano passado. Guilherme, a gente vai mostrar para todo mundo agora como é que tá Belo Horizonte. Deu uma espiadinha aqui, tem nuvens lá no fundo, hein, ó. BH segue com instabilidades, já teve muita chuva ao longo do final de semana. Ao longo desses últimos 2 dias, né? O que acontece? A gente tem uma frente fria passando pelo litoral, ela aporta muita umidade, também puxa muita umidade. Então, essa condição de tempo mais instável deve continuar, principalmente ao longo dos próximos dias na capital BH, tá? E capital BH não, em boa parte do estado mineiro está embebido sobre essas instabilidades, tá? Então deve continuar com esse tempo mais instável ao longo dos próximos dias e no início da próxima semana a gente deve ter um reforço ainda, então deve ser um período
mais chuvoso, bem diferente daquelas massas quentes e secas que a gente viveu, né, principalmente sobre BH, ao longo de fevereiro e início de março também. Guilherme, o que a gente pode dizer para os moradores das regiões Norte e Nordeste? Então, as instabilidades continuam muito presentes nessa área e esse é muito característico dessa época do ano, tá, Kelly? O que acontece? A gente tem a zona de convergência intertropical, que é normal dessa época do ano, ela está muito presente ali e ela intensifica as instabilidades. Então, ao longo dos próximos dias, a gente vai continuar com esse cenário muito instável. Aproveito sempre para reforçar que, principalmente os estados do norte, ali pegando Manaus, Amazonas, né, e a capital Manaus, Pará pegando principalmente a capital Belém, o Amapá pegando a capital Macapá, que seguem sobre essa, pode-se dizer, essa frequência de instabilidades mais fortes. Isso vai continuar ao longo dos próximos dias e também em boa parte desse mês de março e também de abril, porque a gente tem essa configuração da zona de convergência intertropical que segue favorecendo essa manutenção do tempo instável. E já para os estados do Nordeste, aproveito para destacar principalmente Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, que também sofrem muito e devem continuar embebido nessas instabilidades ao longo dos próximos dias. Olha, você falou bastante a palavra instabilidade, né? Para o fim de semana, tem alguma localidade que merece um destaque maior por algum alerta mais pontual? Aproveito para destacar principalmente a região de Vitória, né, no Espírito Santo, porque a gente vai ter essa migração mais lenta dessa frente fria que eu falei para vocês, que está passando hoje ali pelo litoral, principalmente a região mais norte do Pará e também a região do Amapá. Essas regiões ficam em alerta para temporais ao longo deste final de semana e já é um destaque muito importante porque eles já vêm há vários dias sobre essas instabilidades mais frequentes. Então, a gente tem que ter um cuidado mais, pode-se dizer assim, presente para essas áreas. Recado dado. Guilherme, muito obrigada, viu? Sempre bom te ouvir. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Kelly. Bom final de semana para você e para toda a audiência. Obrigada mais uma vez.